Fala pessoal, Alessandro Valentim aqui para mais um vídeo de curiosidade da Golden Era e hoje falando sobre esse treino do Carl Weathers com Arnold Schwarzenegger, ou o que se esperava dele. Mas antes da gente entrar no tema central desse vídeo, se você não é inscrito nesse canal, considere se inscrever. Ao se inscrever, já deixa aí o seu like, o seu melhor comentário, isso é importante para que esse vídeo chegue para mais pessoas e assim a gente consiga propagar a cultura do old school e das histórias mirabolantes que aconteceram ao longo das décadas do fisiculturismo. Bom, todo mundo sabe que o Carl Weathers ele eternizou o papel de Apollo Creed. Carl Weathers que veio a falecer na semana passada. Ele chegou a fazer o Rock e depois de Rock o estrelato veio, né, com o personagem de Apollo, mas foi treinando na Vince Gym que ele conseguiu o papel. Né? Ou seja, ele treinava com o Vince Gironda exatamente sobre esse método que o Vince Gironda empregava nas estrelas de Hollywood, chamado How to Train the Movie Star, como eu treino as estrelas, e ele treinava, não treinou somente o Carl Weathers, treinou várias estrelas de Hollywood, e esse método era muito famoso porque o Vince Gironda era capaz de mudar o físico das estrelas em tempo recorde. Obviamente isso era o que se esperava devido à urgência das estrelas de, ao receber um papel no cinema ou na televisão, de poder apresentar a sua melhor performance. O Carl Weathers, quando descobriu, ele nem era ainda um ator, né? O primeiro papel realmente relevante dele foi o Rock. Quando ele descobriu os testes para o longa, ele rapidamente foi fazer. Na época, ele estava se preparando para o Mr. California, que era um evento realizado pela AAU, União Atlética Amadora. O Vince Gironda estava preparando ele para a competição. Olha que ironia, né? O Carl Weathers poderia ter sido aí um atleta nos anos 70, poderia ter competido de repente até com Arnold Schwarzenegger e companhia, mas decidiu ir para uma carreira de cinema. Quando ele vai fazer ali os testes para o filme do Rock, o diretor não se entusiasmou muito com a performance do Carl Weathers boxeando. Apesar de ter perguntado para o Carl Weathers se ele sabia boxear e ele respondendo que sabia, isso não foi algo que determinou a contratação dele para o papel de Apollo Creed. Porém, quando ele tira a camisa e apresenta o físico trabalhado na Vince Gym, o papel indiscutivelmente era dele. O sucesso e o estrelato veio. Já o Arnold Schwarzenegger chega na América em 1968 e apesar de ter passado ali pelo Gold Gym, ele não se impressionou tanto no primeiro momento. Ele esperava uma academia muito maior e era realmente uma academia muito pequena, diferente daquilo que ele imaginava vendo as revistas do Joe Weider. Ele vai para outra academia também que era muito modesta, que era a academia do Vince Gironda, que era um lugar realmente excepcional, mas tinha uma mentalidade exclusiva. O Vince Gironda era realmente reconhecido por ser um treinador completamente diferente dos demais. E era exatamente isso que o Joe Weider queria para o Arnold. Ele queria afastar o Arnold das distrações de Hollywood. Então, nada melhor do que Vince Gironda para ser responsável por isso. Apesar de que o Guru dos Ferros não foi muito com a cara do Arnold, né? Quando o Arnold chega ali na Vince Gym no primeiro momento e foi se apresentar, ele foi carregado ali pelo Dick Taylor, que era um amigo pessoal do Joe Weider e médico quiroprático também, assim como o Franco Columbo. O Arnold disse ao Vince Gironda, apertando a sua mão, as seguintes palavras: eu sou o Arnold Schwarzenegger, o Mr. Universo. Aquilo não teve um efeito esperado, o Vince Gironda não se impressionou com o título do Arnold e chegou a dizer que o Arnold, na verdade, a ele lhe parecia um gordo. Apesar de avaliar o físico do Arnold depois, ele continuou com a sua afirmação. Chegou a dizer ao Dick Taylor que o Arnold era uma montanha de músculos mal explorada. Mesmo assim, a pedido do Joe Weider, ele treinou o Arnold por um ano. Foram praticamente 9 meses ali na Vince Gym. Os dois tiveram um relacionamento um tanto quanto conturbado nesse período, mas a finalidade da tarefa foi realmente executada. O Arnold venceu o Mr. Universo da IFBB e da NABA, porém, na sequência ele dá uma entrevista à revista Muscle Builder do Joe Weider, a quem ele era funcionário, era contratado pelo Joe Weider, responsabilizando as suas vitórias aos métodos do Joe Weider. E é claro que isso trouxe um enorme dissabor na relação entre os dois e eles romperam e o Arnold foi definitivamente morar em Santa Mônica e treinar no Gold's Gym. Mas a história do Arnold com o Carl Weathers, ela se cruza exatamente em 1987, quando os dois gravaram, olha só,
o filme Predador, pessoal, né? O filme Predador. O Carl Weathers, ele deu uma entrevista num talk show na NBC, falando da experiência de ter treinado com Arnold Schwarzenegger nesse período. E ele disse o seguinte, olha, as gravações do filme Predador, elas se iniciavam às 6 da manhã. E o Arnold tinha uma academia particular, onde ele treinava antes do início das gravações. O Carl Weathers, ele teve a iniciativa de treinar juntamente com o Arnold. Então ele levantou antes do horário das gravações, partiu para a academia, era por volta de 5 horas da manhã. Quando ele chega lá, o Arnold já estava treinando, né? Então o que ele pensou? Cara, eu vou surpreender esse cara, ele está treinando agora às 5 horas, as gravações começam às 6, amanhã eu vou chegar mais cedo, né? E ele vai chegar, já vai me ver treinando, vou obviamente impressioná-lo. O que acontece quando ele chega no dia seguinte, às 4 horas da manhã, ele percebeu que o Arnold já estava lá treinando desde as 3h30 da manhã. Bom, aí foi a gota d'água, o qual o Weathers pensou, eu não posso competir com esse cara, então vou treinar no meu horário habitual, às 5 horas da manhã, mas à noite eu vou fazer um percurso na colina, ou seja, acabou as gravações, eu vou direto para a colina, vou fazer 5 km de subida e 5 km de descida. Então a noite chegou, ele se preparou e foi correr. Quando ele está fazendo o trajeto de subida, os 5 km na subida, para sua surpresa, ele encontra no meio do trajeto o Arnold fazendo o processo inverso, ou seja, o Arnold já estava descendo a colina. Foi realmente ali impressionante porque ele não esperava, né, encontrar o Arnold, que já treinava desde as 3 horas da manhã, também estivesse correndo agora à noite. Então ele pensou o seguinte, cara, como é possível? Esse cara está correndo a essa hora e às 3h30 da manhã ele acorda e vai treinar. Realmente o Arnold era um cara fora da curva. Bom, pessoal, essa é a incrível história, né, do treino do Carl Weathers, ou do treino que deveria ter acontecido com Arnold Schwarzenegger, no período em que os dois estiveram no filme, gravando o filme do Predador. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Não deixe de curtir, deixar o seu melhor comentário e nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, pessoal.